Olha, eu realmente nunca vou entender por que a comunidade de Sonic, desde os primórdios da internet, sempre amou criar histórias de terror envolvendo esse ouriço azul. Jogos de creepypastas como a beta de Sonic 2, El Pendrive Azul, Tails Doll, Mad Sonic, ou até mesmo o famoso Sonic.exe, são um dos exemplos mais comuns quando lembramos de histórias de terror envolvendo esse personagem. Porém, e se existisse algo muito pior do que tudo isso? Um jogo onde precisamos escalar uma grande montanha para derrotar uma versão maligna do Sonic pode, na verdade, esconder uma história macabra totalmente fragmentada dentro dos arquivos que compõem o jogo, que se analisarmos cada detalhe, podemos encontrar pistas de um crime terrível que talvez nunca sequer foi solucionado. Eu sou o LM, e vem comigo descobrir o macabro mistério da Green Mountain. No dia 1º de fevereiro de 2024, um usuário do X, chamado de Churchney Gurney, acabou compartilhando um link para um tópico do fórum Sonic Fangames HQ, onde lá daria início a um dos mistérios mais confusos que eu já vi na minha vida. Pra quem não sabe, Sonic Fangames HQ, como o próprio nome já diz, é um site onde qualquer desenvolvedor pode postar seus fangames de Sonic e criarem tópicos e discussões sobre variados temas envolvendo o assunto. E essa postagem em questão foi feita por um usuário anônimo, conhecido apenas por Greenmon_Sonic, que acabou publicando um jogo bem esquisito, intitulado apenas de greenmountain.zip, não contendo mais nenhum tipo de informação, além de uma pequena frase. Escale as trilhas da Green Mountain. O que você está prestes a ver é uma gameplay gravada desse misterioso jogo. Sem introdução, sem título, nem nada. É dessa forma bem esquisita que o jogo começa. Vemos uma fase praticamente igual à icônica Green Hill Zone, só que ao mesmo tempo tão diferente. Pois aqui não há nenhum inimigo, itens ou até mesmo anéis. Tudo que temos é apenas esse estranho Sonic de olhos fechados correndo pela fase, enquanto somos obrigados a ouvir essa música de fundo lenta e bem desconfortante. É notório que todos esses aspectos foram feitos para causar o máximo de desconforto possível para o jogador, principalmente na parte da visão, até porque essas cores totalmente saturadas chegam a dar dor de cabeça em qualquer um. Ao percorrermos a fase, podemos ver que Sonic começa a se aproximar de uma enorme montanha, na qual precisamos subir. E vai por mim, isso se torna um desafio bem chato, já que diferente dos milhões de jogos de Sonic que existem, por algum motivo nesse aqui existe dano de queda. Ou seja, se você errar o pulo, a fase vai começar desde o começo, onde temos que tentar de novo, até finalmente conseguirmos chegar no topo. E bom, digamos que é a partir dessa parte que as coisas começam a ficar interessantes. Ao chegar no final da montanha, ficamos cara a cara com essa coisa, uma espécie de cópia completamente distorcida e macabra do próprio Sonic, com grandes buracos vazios em sua barriga e em seu rosto. A criatura encara Sonic por alguns segundos, e então, sem mais nem menos, nos ataca. O que mais chama atenção é que não importa quantos ataques esse ser nos dá, o único que realmente consegue causar dano somos nós. E à medida que a luta avança e ficamos cada vez mais perto de derrotar essa criatura, ele começa a tentar fugir. É quase como se ele estivesse com medo de morrer. E ao darmos o último golpe, simplesmente nada acontece. E assim como esse jogo começa, sem nenhum tipo de introdução, ao que parece, ele também termina do mesmo modo, com o nosso personagem preso naquele local vazio, sem possibilidade de voltar, ou até mesmo passar de fase. Até que, se você esperar tempo bastante, irá começar a ver todo o ambiente do jogo se distorcer, como se ele estivesse se auto-apagando. Lentamente, vemos Sonic derretendo, começando por sua barriga, até, finalmente, chegar em seu rosto, a ponto do jogador passar a se tornar a mesma criatura na qual havíamos derrotado. E é com esse confuso game over que o jogo termina.
Tá, eu preciso ser honesto com vocês e dizer que no início eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Mas depois desse final, parecia que tava no começo, porque o jogo não faz questão de dar um pingo sequer de contexto. Então, inicialmente, eu cheguei à conclusão de que ou esse jogo se trata de uma demo incompleta, ou ele foi feito pra ser apenas isso mesmo. Um jogo vazio, no qual temos que derrotar um chefe no final da fase, só pra gente se transformar na mesma criatura na qual havíamos derrotado, gerando dessa forma um loop infinito. Mas obviamente não se trata disso, senão nem faria sentido fazer um vídeo sobre esse assunto. A verdade é que tudo isso se trata de um ARG. E se caso você não saiba o que é isso, se trata de um jogo de realidade alternativa, na qual mistura vários enigmas e elementos do mundo real para poder contar uma história imersiva. Então, sabendo disso, alguns usuários descobriram que se usarmos uma ferramenta chamada de Undertale Mod Toon, um programa que foi feito para facilitar a criação de mods de Undertale, podemos encontrar várias informações ocultas dentro dos arquivos que compõem o jogo, que podem começar a nos dar uma pequena luz para entendermos essa história. Lá dentro, existem várias sprites e backgrounds com títulos bem esquisitos, que dão a entender que se trata de uma espécie de sequência de diálogos completamente embaralhados entre duas pessoas. E se desembaralharmos cada uma dessas frases e montarmos em uma ordem que faça sentido, temos essa seguinte conversa. E como nenhum dos arquivos possui qualquer referência a nomes, para facilitar, eu vou a partir de agora chamar esses dois indivíduos como Pessoa 1 e Pessoa 2. Ai, estamos subindo por esse caminho há horas. Você poderia não fazer isso agora? Sim. Falando nisso, você sabe o quão longe é isso? A Montanha Verde não está longe. Calma, você vai chegar lá mais cedo ou mais tarde. Estamos aqui. Você trouxe a pá? Não, acabamos esquecendo dentro do carro. Tava na mochila. Você realmente vai embora agora? Não, mas eu preciso dela para marcar algo. Ok, eu vou colocar as coisas na clareira. Você já chegou a conversar com ela? Não, na verdade não. Hã? Mas por que não? Eu não quero conversar, tá bom? Por quê? Eu já estou exausto. Essa conversa mostra claramente que eles estão subindo até o topo da Montanha Verde com algum objetivo. E embora não fique muito claro o que eles estão indo fazer lá, em seus diálogos podemos notar uma certa tensão no ar, como se algo ruim tivesse acontecido. Além da menção a uma pá, que seria usada para alguma coisa. Mas a questão é que, por que eles estão levando uma pá para o topo de uma montanha, no meio do nada? Bom, você lembra daquele som esquisito que apareceu na tela de Game Over no final do jogo? Então, se você por acaso já teve um daqueles clássicos telefones fixos, vai notar que o som é exatamente igual aos toques de botões desse tipo de telefone. E segundo o som, os números digitados foram 81183. E se caso desconsiderarmos o 8 e o 3 no final, teremos um número estranhamente específico. Pois 811 nos Estados Unidos é um número que é ligado para pedir permissões para escavar em determinados locais. E isso é feito justamente para poder evitar acidentes caso o local escavado possua fios de alta tensão, tubos de gás ou até mesmo canos de água. Ou seja, um diálogo esquisito de duas pessoas indo para um local no meio do nada com uma pá, e ao mesmo tempo, um número de autorização para escavação, me leva a presumir que o objetivo deles em subir aquela montanha é para, na verdade, enterrar um corpo. E por mais pesado que pareça, isso fica cada vez mais evidente quando, ao vasculharmos ainda mais os arquivos do jogo, podemos encontrar uma imagem sinistra, intitulado apenas como Returnal. O que essa foto retrata, ninguém sabe ao certo. Só que, se usarmos o Photoshop para melhorar o contraste e aumentar um pouquinho o brilho, podemos entender que nela possui uma criatura azul bem bizarra em um ambiente de vegetação, com o que parece ser areia ao seu redor. Algumas pessoas até mesmo chegaram à conclusão de que o que vemos na foto se trata daquele Sonic corrompido, já que o corpo, a cabeça e até mesmo a cor lembra muito aquela entidade do jogo. E convenhamos que realmente parece muito. Então isso talvez poderia indicar que aqueles dois caras estavam indo até o topo da montanha desenterrar esse bicho? Não, seria algo muito óbvio. Muito provavelmente, isso possa se tratar não de um monstro ou até mesmo do Sonic corrompido.
E sim, de uma das maiores provas de que esse jogo está escondendo um crime de assassinato, já que essa foto distorcida pode mostrar exatamente um cadáver jogado no chão. Tendo todas essas informações em mente, chegou a hora de tentar formular uma teoria para poder explicar essa história confusa. Se por acaso voltarmos para aquela conversa, podemos notar uma menção a uma tal de ela, no qual a pessoa 2 não havia conversado recentemente. Mas afinal, quem seria essa tal de ela? O cadáver que eles estavam indo enterrar? Não faria sentido considerando que, a menos que um deles fosse um médio, não é possível falar com um morto. O que me leva a crer que eles estão se referindo a uma mulher que se importaria muito com aquele cadáver. Seria uma mãe, uma amiga ou uma namorada? Infelizmente, isso não é deixado claro em nenhum momento. Tudo o que podemos dizer é que, claramente, ela não se trata do cadáver. E embora tenha dito antes que não existe menções a nomes dentro dos arquivos do jogo, talvez eu não tenha sido tão honesto com vocês por esconder essa informação até agora. Mas existe uma estranha sprite de terra da Green Hill, que foi intitulada de Jared. E pelo fato desse nome estar justamente localizado no local onde deveria representar a terra do cenário, podemos deduzir que Jared, na verdade, é o nome do corpo enterrado. Eu teorizo que a pessoa 2, que era a que aparentava estar mais tensa durante a conversa, possa ter assassinado Jared com suas próprias mãos, por algum motivo desconhecido. Após o crime, a pessoa 2 acaba pedindo ajuda para seu amigo, no caso, a pessoa 1, para ajudá-lo a poder se livrar do corpo. Então os dois se dirigem diretamente até o topo da Montanha Verde para enterrar a carcaça de Jared. Ok, agora que você já conseguiu desassociar aquele jogo com essa história, eu tenho que dizer que tudo que acontece naquela gameplay é apenas uma metáfora para o que acontece na vida real após o corpo ser enterrado. Podemos dizer que o Sonic de olhos fechados pode ser uma representação da pessoa 1, alguém que foi colocado em uma situação terrível e apenas fechou os olhos para as atrocidades. E aquela cópia distorcida é a pessoa 2, alguém que foi corrompido após realizar um crime imperdoável. Ao conseguirmos subir até o topo da Green Mountain com Sonic, lá encontramos aquele Sonic sombrio nos encarando. É bem possível que aquele local seja onde a pessoa 1 e 2 descartaram o corpo de Jared. E a luta contra o chefe pode simbolizar um conflito fatal entre os dois, que pode ter sido causado por causa da culpa que a pessoa 1 começou a sentir, por agora também está ligada ao assassinato de um inocente. Podemos dizer então que os ataques que a pessoa 2 faz à pessoa 1 se trata de uma queima de arquivos, já que seu amigo demonstrou querer o denunciar. E no processo desse confronto, a pessoa 1 acaba matando a pessoa 2. Dessa forma, também se tornando um assassino. E é por esse motivo que quando derrotamos o chefe, o Sonic de olhos fechados também acaba se transformando naquela versão distorcida, simbolizando que a pessoa 1, que antes estava apenas fechando seus olhos para aquele crime, agora, mesmo que por autodefesa, também havia se tornado um criminoso. Eu acredito que a foto intitulada como Returnal pode não se tratar do corpo de Jared, pois não faria sentido considerando que ele já havia sido enterrado. O que deixa cada vez mais evidente que a criatura na foto, muito parecida com o Sonic distorcido, pode ser no final das contas, o cadáver da pessoa 2. Pois é, eu sei que essa história é bem realista e pesada para um simples fangame de terror do Sonic. Até porque, com tantos jogos onde o nosso ouriço azul é um demônio assassino extradimensional, chega a dar uma certa estranheza ver um ARG tão confuso e pé no chão assim. E pra ser sincero com vocês, eu acho que essa história toda foi colocada dentro dos códigos do jogo como uma espécie de desabafo, ou até mesmo uma confissão de crime. É como se o criador tivesse feito esses jogos estranhos para revelar algo da sua vida que ele nunca teve coragem de falar. A impressão que isso me dá é que estamos tentando decifrar não um conto de duas pessoas vão até o topo de uma montanha e enterrar um corpo, e sim uma confissão velada de um crime. E isso fica notório quando vemos que, mesmo que essas tenham sido todas as informações que eu consegui decifrar desse jogo, ainda assim existe um segundo jogo que o criador postou pouco tempo depois desse, que foi nomeado de Chu. E ele não só é mais confuso que essa primeira parte, como também possui enigmas e diálogos muito mais complicados e reveladores. Mas infelizmente, eu vou tentar decifrar ele em um próximo vídeo, porque eu já queimei até meu último neurônio pra conseguir criar uma teoria que faça sentido nessa história. Então fica ligado aí, porque logo logo a parte 2 estará entre nós. Eu sou o LM, e eu te vejo na próxima investigação.